E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar rapidamente do Campeonato Brasileiro, de Copa América, né? Copa América, falar um pouquinho do caso do Paquetá, né? O interesse do Flamengo. Será que pode jogar o Paquetá, né? Se ele eventualmente for punido na Inglaterra, será que ele pode jogar no Brasil? Vamos ver, vamos trazer a notícia aqui do GE, tá? Consultou alguns advogados, vamos ver a notícia com vocês. Bom, passar pela rodada, começar por Campeonato Brasileiro, será a Copa América? O que a gente faz aqui? Porque a Argentina passou pelo Equador, mas passou com muito sufoco, né? Muito sufoco. A Argentina estava sobrando no jogo, estava melhor, o gol não saía, o gol saiu, né? Depois parecia que ia ser um jogo fácil, parecia que ia ser uma partida tranquila, até o Equador chegar à igualdade, e o Equador quase, né? Quase conseguir a virada. Foi por muito pouco. Os argentinos diminuíram muito a frequência, o ritmo de jogo. O Equador cresceu muito a sua frequência e o seu ritmo de jogo e a sua intensidade e buscou a classificação, né? Essa equipe do Equador muito valente, com direito, né, a Ener Valencia perdendo um pênalti. Ener Valencia perdeu um pênalti, hein? Chutou na trave, né? Conseguiu deslocar o Dibu Martinez. Tarefa difícil, perdão aqui pelo barulho da sacola plástica. Conseguiu uma façanha dificílima, né? Porque o Dibu Martinez é um goleiro enjoado, né? É impressionante como ele faz a leitura, assim, é espetacular como ele faz a leitura do momento, né? Do momento, do batedor. E o Ener Valencia, né, com a forma como ele desloca com facilidade, mas deslocou tanto que ele acertou a trave. Né? Então, assim, perdeu uma grande chance. Se ia se classificar com aquele gol, não dá para saber, né? Não dá para saber, não dá para cravar que o Equador faria outro gol. Mas se a gente colocar na conta, né, do jeito que muita gente gosta de fazer, pô, seria 2-1. Então, talvez o Valência tenha sido um dos vilões, como já foi algumas vezes durante a sua trajetória na Libertadores jogando pelo Internacional, pode ser, mas eu acho que são coisas do acaso, né? Não dá pra gente também cravar que o Equador fosse fazer mais um gol. Tava melhor na partida? Tava. Né? Tava melhor na partida mesmo. Os argentinos correram um risco altíssimo, inclusive a primeira batida de penalidade foi Lionel Messi, e o Messi com uma cavadinha acertou a trave, né? E aí depois brilhou a estrela do Dibu Martinez, né? Porque é o que eu falei, cara, assim, você pode até cobrar os batedores, né? Olhar para os batedores e falar, cara, assim, o Dibu Martinez não é um cara que ele espera o cara bater o pênalti, né? Se você reparar, as defesas, ele vai muito, né? A última cobrança da Argentina, por exemplo, que garantiu a classificação, o goleiro do Equador fica parado, ele espera o jogador bater primeiro, e ao esperar ele pula do lado certo. A cobrança foi bem executada, como ele pulou depois, ele não chegou a tempo, né? O Dibu Martins é diferente, ele pula junto, né? Ou ele pula antes ou ele pula junto. Só que assim, é muito mérito dele, né? Para quem de repente tente desmerecer, fala, cara, o batedor também, né? Dá uma ajudada. Cara, eu acho que assim, o Dibu Martinez, ele tem uma leitura, né? Passou recentemente no Globo Esporte, eu não sei se todo mundo viu, passou nesse domingo, acho que passou nesse domingo no Globo Esporte, uma matéria em que eles fazem, eles avaliam a leitura de jogo de alguns atletas, né? Então pega uma atleta do vôlei, pega uma atleta do tênis, né? A do vôlei foi esqueci agora quem foi. Deixa eu pegar aqui só para não cometer uma bobagem, né? Para não falar nenhuma besteira. A do vôlei, se eu não me engano, foi a Rosa Maria. E a do tênis foi a Luísa Stefani, se eu não me engano. Foi a Luísa Stefani. Foi a Rosa Maria do vôlei. Então, eles pegaram as duas atletas, mostraram na tela uma atleta no momento do saque, né? Então pegou ali, no momento do saque,
Na hora do saque, o GE apagava a luz, né? Cortava a imagem. E pedia para Rosa Maria e para Luiz Stefani dizer onde é que elas achavam que iria o golpe, né? E elas acertaram assim se eu não me engano, a Luiz Stefani acertou todas, né? Ela acertou todas. Não, vai para lá, vai para... E ela acertou sim, se eu não estou enganado, hein? Se eu não estou enganado, a Rosa Maria eu não me lembro agora. Então você vê assim, antecipação, né? Foi uma matéria para trazer para a gente, o público, assim, a antecipação, o poder de antecipação que tem um atleta profissional. E o Dibu Martins tem isso como ninguém. Né? É impressionante a leitura que ele faz do jogo, do momento, do semblante do batedor, e assim, e toda a movimentação até o chute, ele tem essa antecipação. Né? Então, para muita gente, fala assim, o cara chuta, também dá uma ajudada para o Dibu Martins, né? Eu acho que não. Algumas cobranças poderiam ter sido melhores? Certamente. Se o cara está preparado para chutar no ângulo, o Dibu Martins não vai pegar. Não vai pegar. Mas o Dibu Martins, ele tem uma coisa que assim, raríssimos goleiros têm. Ele sabe que a maioria dos batedores chutam baixo. Eles vão tentar chutar mais do lado esquerdo do direito, não acertam o canto, não acertam a bochecha da rede do gol. São raríssimos os atletas que conseguem esse tipo de cobrança. Então, assim, como é um momento de muita pressão, qual a probabilidade dele chutar a meia altura da esquerda na direita? Então ele já pula nessa altura. Você pode reparar que todos os pulos do Dibu Martins são mais ou menos a meia altura que a gente diz, né? E depois ele com o seu poder de antecipação, que assim, eu acho que se não for um dos melhores, é um do melhor hoje em atividade no futebol mundial, ele consegue fazer essa leitura e pular do lado certo e fazer a defesa. Então, talvez muita gente fala, o batedor também dá uma contribuída. Acertar o ângulo, quantos cobradores conseguem acertar o ângulo, né? Mas aí é obrigação do cara. Sim, aí eu concordo, né? Você fala assim, o cara treina para isso. Ele é pago para isso, né? Ele tem que treinar, pelo menos a penalidade, ele tem que treinar para ser uma cobrança, né, de muito respeito. Mas mesmo que ele é treinado, é um momento de muita pressão, né? É um momento de muita pressão. E o Dibu Martins tem outra coisa, ele sabe jogar a pressão pro outro lado, né? Ele dá aquela famosa catimbada, dá aquela encarada. Você vê que depois do segundo pênalti que ele defende, ele dá uma reboladinha, né? Tudo isso faz parte do jogo mental. Para muita gente pode falar assim, cara, ele tá debochando, ele tá faltando com respeito. Pode até ser, mas eu acho que assim, mais do que isso, é um jogo mental. E ele joga no emocional, né? É um goleiro muito inteligente, ele sabe a hora certa de fazer, as coisas certas para intimidar o adversário, jogar a pressão para o outro lado, né? E ele tem o conhecimento de uma cobrança de penalidade como ninguém. Como eu falei, ele sabe que um atleta sob pressão vai chutar a meia altura, e aí ele usa o seu poder de antecipação para decidir qual lado ele vai pular, né? Como eu falei, se você não viu a matéria do GE, isso é real, tá? Isso é real. Globo Esporte, Domingo Espetacular? É do Globo Esporte? Poxa, eu não esqueci o nome do programa. Mas tem a matéria lá, né? Com a Rosa Maria do vôlei, com a Luiz Stefani do tênis. E, como eu falei, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a Luiz Stefani acertou 100%. 100%. Então você vê o poder de antecipação que tem um atleta profissional e um goleiro preparado, um goleiro que se prepara para isso, que é especialista nisso, ele usa isso como ninguém. E o Dibu Martins é um gênio, né? É um gênio na arte de defender pênaltis. A Argentina avança mais uma vez, não graças ao Messi, né? Que deu uma caladinha, foi fazer uma gracinha, acertou a trave, fez um jogo horroroso, na minha opinião. O time da Argentina não jogou nada, na minha opinião, só o primeiro tempo. Então você vê assim, a gente fala de Copa América e a gente, quem são os favoritos? A Argentina é a grande favorita, a gente sempre coloca. Mas depois dessa partida contra o Equador, a gente sabe que tem dias e dias, tem jogos e jogos, e mesmo os favoritos podem ter os seus dias ruins, né? Eu não acho a Argentina, até este ponto da Copa América, eu não acho a Argentina tá jogando. Ela é mais favorita porque não tem tanta pressão, né? É atual campeão, mas também é atual campeã do mundo. Então, assim, todo aquilo de pressão que tinha nessa geração não existe mais.
Não existe mais. Então eu ainda acho a Argentina favorita. Mas é a que está jogando o melhor futebol? Não, não é. A Argentina não é a equipe, a seleção que joga, que pratica o melhor futebol da Copa América. Para mim é a grande favorita. Sim, que é resiliente e tem um goleiro pegador de pênalti. Mas não é o melhor futebol. E avançou no sufoco, tá? Avançou no sufoco para cima do Equador. Sofreu um bocado. Campeonato Brasileiro, vamos embora. Vamos agilizar aqui, né? Corinthians vencendo, respira, né? Caiu o Antônio Oliveira, é vitória, né? Para algumas equipes, caiu o treinador, é vitória na certa, né? Então o Corinthians venceu e assim, e mais do que a vitória, né? Marcou 3 gols, hein? Marcou 3 gols. E aí, será que o trabalho do Antônio era tão ruim assim? Ou será que o elenco não estava fechado com o treinador? Né? São coisas que a gente se questiona. Uma coisa é você ver o Fluminense, que cai o Diniz e o time continua mal. Então você vê assim, cara, o problema é muito mais profundo. Né? O elenco não estava rachado com o treinador. Agora, quando você olha situações como foi o do São Paulo, com a queda do Thiago Carpini, agora com o Corinthians, com a queda do Antônio Oliveira, assim, eu não estou dizendo que havia um racha, eu não estou dizendo que os caras não gostavam, mas causa estranheza, não? Você não acha que causa estranheza? De repente, né, cai o treinador, mete 3 gols, o time estava com dificuldade de fazer gol, de repente mete 3 gols, né? São coisas que chamam atenção. Eu não estou falando que é ou que não é, eu só digo assim, se for, né, tem que ser cobrado. Né? Os caras estão recebendo. No Corinthians é outra história, né? Tem atrasos. O Corinthians está tentando quitar algumas coisas, né? Já fala assim, empréstimo. Ó, a situação vai de mal a pior, viu, gente? A situação vai piorar. A situação vai piorar, tá? Esportivamente falando, o futebol praticado pode melhorar. O Corinthians pode não ser rebaixado, porque tem uma das folhas salariais mais caras do país. Isso naturalmente significa que os jogadores têm qualidade, tem uma certa qualidade, né? Não vou dizer que tem uma certa qualidade, como conjunto talvez não tenha virado, mas tem uma certa, tem as deficiências como qualquer outra equipe tem. Mas você dizer que o elenco do Corinthians é mais fraco que o do Juventude, por exemplo, eu não concordo. Como conjunto é pior. Eu acho que o Juventude como conjunto está acima do Corinthians. Até o próprio Vitória. Eu acho que o Vitória como conjunto, apesar de situações semelhantes, o Vitória é mais que o Corinthians. Mas o time, o elenco, o Corinthians é muito superior que o Vitória, o time. Por isso que eu não vou muito, eu não concordo muito com essas leis, porque assim, é uma leitura muito rasa, né? Você fala assim, pô, o Corinthians contratou errado, cheio de contratações equivocadas, tem uma série de problemas no elenco. Tem. Mas tantas outras equipes também têm. Ou você vai dizer que como eu falei, gente, assim, com todo respeito ao Juventude, mas você vai dizer que o elenco do Corinthians é pior que o do Juventude? Com todo respeito ao Vitória, mas você vai dizer que o time que o Corinthians tem hoje é pior que o do Vitória? É pior que o do Cuiabá? É pior do que o do Criciúma? Não, gente, né? Não. Então, assim, como conjunto, não funciona. Tem uma série de problemas. Tem uma série de contratações erradas. Isso não dá para deixar de lado. Mas também não é do jeito que falam, né? Porque parece que é só isso. E não é só isso. E é por isso que eu falo. Se caiu o treinador, mete 3 gols, cara, assim, são coisas que eu fico olhando e eu falo assim, será que foi algo pontual? Ou será que, né, existia um problema com o treinador? Se existia um problema com o treinador, tem que ser cobrado. Ah, não estamos recebendo. Tudo bem que não está recebendo, mas você é funcionário do clube. Né? Não está recebendo, cobra na justiça. Mas seja profissional. Seja ético. Acho que acho que assim, essa é a seriedade que tem que se ter. Ah, não está pagando meu FGTS, não está pagando meu direito de imagem, não está pagando meu salário. Tudo bem, gente. Entra na justiça e cobra. Agora sim, não dá para vestir a camisa do Corinthians ou qualquer outra camisa, né? Tô falando especificamente do Corinthians. Mas assim, não dá para vestir uma camisa e fingir que não tá jogando bola, né? E fingir que não tá gostando. Fingir não tá gostando de fato, né? Não dá para fingir que tá jogando bola. Não dá para fingir que tá feliz. Não dá para fingir que tá fechado com o treinador. Eu acho que tem que ter seriedade. Tem que ser profissional. E essa cobrança que eu acho que assim, a diretoria tem que fazer, o torcedor tem que fazer. A diretoria vai cobrar e os caras vão falar, você não tá me pagando, né? E você não está trabalhando. Ah, mas você não tá trabalhando também.
Ou essa perna, né? Essa perna que eu tô vendo dentro de campo é o quê? Esse corpo mole é o quê? Você não tá trabalhando, você tá entrando em campo. Uma coisa é você entrar em campo, outra coisa é você trabalhar, né? Uma coisa é você bater o ponto na empresa, outra coisa é você trabalhar de fato, né? São essas coisas. Ah, não tô recebendo. Entra na justiça, então. Vamos fazer um acordo, então. Vou te pagar em quantos meses? Mas eu vou pagar. Mas você é funcionário. Tá certo? Vamos trabalhar com seriedade? Mas vocês não estão. Mas se a diretoria está trabalhando com seriedade ou não, isso é outros 500. É o que eu falei. Entra na justiça, entra, faz acordo, né? Agora sim, não dá para vestir a camisa de uma agremiação, ainda mais como do Corinthians, né? A camisa com esse peso, com essa história, e fingir que tá tudo normal, né? É só isso. Eu não sei, assim, a gente sabe que a queda de um treinador às vezes muda os ares e tudo mais, né? Faz parte. Mas são coisas que, como eu falei, causam estranheza. Não estou falando que é ou que não é. Estou falando apenas que causam estranheza, tá? E se for, é coisa assim, do torcedor cobrar, da diretoria cobrar, porque assim, hoje o torcedor, né, tem mais poder que a própria gestão do clube, né? Então assim, é coisa do torcedor cobrar, né? Não estou falando de forma violenta, cobrar em alto nível, né? Para que o jogador preste conta para a grande massa, para a grande nação corintiana. Peraí, tá atrasado, ok, você é trabalhador, ok, você é pai de família, ok. Então assim, se você não quer trabalhar, pede para não jogar, pede para ficar em casa. A partir do momento que você aceita entrar em campo e vestir a camisa do Corinthians, você tem que levar isso a sério, né? Não tem que ter birrinha, não tem perna, não tem preguiça, não tem mau relacionamento com o companheiro de trabalho, com o treinador. Não, tem que levar a sério. Ah, não quero jogar, então fique em casa. Ó, me dá licença, vocês não estão pagando meu salário, eu não vou jogar. E tá tudo certo, né? Enfim, o que eu tô falando? Não sei se é ou se não é, não tô falando que é também, eu só tô falando que, cara, são coisas curiosas que acontecem no nosso futebol. E o que eu falo aqui não vale só pro Corinthians, vale para tantas outras camisas, né? Para algumas a gente vê o treinador cair e pouca coisa muda, como foi o caso do Fluminense. Pouca coisa mudou. Então assim, você vê que aquela despedida do Fernando Diniz, que foi muito emocionante, foi genuína. Ele não tinha problema. Os problemas existem e eles são muito mais profundos. E aí cabe à gestão entender o que é, né? Enfim, vamos embora. Que a gente vai falar aqui. Empate do Fluminense, né? Empatou com o Internacional. Situação não melhora em nada, né? Não melhora em nada. Mas é um ponto. De repente são pequenos passos, né? Pequenos passos. Primeiramente, a gente não estava pontuando. Então, primeiramente, fazer um pontinho, né? Não vamos ser ambiciosos. O caminho para retomada é assim: primeiramente, começar a pontuar novamente. Então, assim, não estávamos pontuando. Agora a gente fez um pontinho. Opa, vamos devagar. Não vamos ser ambiciosos. O negócio aqui tá mal. A coisa aqui tá feia. Vamos devagar, vamos com humildade. Talvez seja o primeiro passo, né? Difícil dizer, gente. Difícil dizer, a gente só vai saber daqui a algumas rodadas, né? Ah, é um efeito Mano Menezes? Óbvio que não. Óbvio que não, né? Bahia 2 em Juventude, falar internacional, perdão, gente. Bahia 2, Juventude 0. Bahia aí na caça, né? Ao topo da tabela. Grêmio 2, Palmeiras 2. Resultado que não é bom para ninguém. E o Grêmio chegou a abrir 2-0. Uma questão assim de minutos. Não só uma questão de minutos, mas também uma questão de talento, né? Porque talento, um talento, uma joia rara, são poucas que existem. E o Estevão é uma dessas joias raras. É impressionante o que joga a bola esse garoto, né? Assim, o Grêmio perdeu oportunidades de vencer, perdeu. O Palmeiras perdeu oportunidades de vencer, perdeu também. É uma partida em que as duas camisas poderiam ter saído as vencedoras. O empate talvez tenha ficado de bom tamanho, talvez, mas não foi bom para ninguém, né? O Grêmio buscando se afastar da zona do rebaixamento, sair primeiramente, né? E o Palmeiras na caça ao Flamengo, agora já aumenta um pouco a distância em pontuação, era 1 ponto, agora fica em 3 pontos do Flamengo, né? Você vê que a situação já
para essas duas equipes, né? A partida que foi, a situação que poderia ser muito melhor, né? Ficou a ver navios. Né? Aquele jogo que o empate não é legal para ninguém. Né? O empate não é legal para ninguém. Mas eu acho que o saldo fica pior pro Renato, né? Porque o Grêmio chegou a abrir 2-0. Porque o Grêmio chegou a abrir 2-0. E o torcedor ficou bravo, né? Xinga, tudo mais. Chama de burro. Cara, você tá jogando contra o Palmeiras, né? Você tá jogando contra o Palmeiras. Tem... Ah, mas é um bicho papão? É. Pô, não dá pra você desligar contra o Palmeiras. Enquanto a maioria das equipes, você vai abrir 2-0, pô, desmoralizei os caras. Contra o Palmeiras, não. Você marca 2-0, você acha que acabou o jogo, não acabou o jogo, cara. E como eu falei, o Palmeiras teve chance de virar. Eu arrisco a dizer que se tivesse mais 1 ou 2 minutos de jogo, o Palmeiras ia buscar o gol. Porque tava indo pra cima. Ah, mas o Grêmio também tava. Dava pra terminar 3-2 pro Grêmio? Dava também. Né? Dava também. Assim, eu gosto desses jogos, eu acho esse tipo de jogo divertido. Né? Pro torcedor é uma merda, né? Pro torcedor é uma merda. Pô, tava ganhando de 2-0 aí o torcedor do Palmeiras. Pô, chegamos, empatamos. Dava pra ter virado, né? Pro torcedor é uma merda esse tipo de jogo, mas eu acho divertido, né? O toma lá da cá. Obviamente que mostra uma série de problemas das duas equipes, né? Mostra uma série de problemas. Uma série de problemas. O Palmeiras rivaliza hoje com o Flamengo no topo da tabela e hoje se fala que assim, o campeonato vai ficar entre essas duas equipes, sim. Mas o Flamengo tá muito melhor que o Palmeiras. Muito. Muito melhor. Né? Meio campo defensivo, não há discussão. Né? O meio campo defensivo do Palmeiras é um pavor. É um pavor, com todo respeito. Assim, eu sei que o Abel ficou reconhecido como treinador retranqueiro, né? Assim, o meio campo para trás do Palmeiras, assim, tem horas que é uma bagunça, é um caos, né? É um caos. E ó, isso é uma coisa que eu venho falando já, ó, não é desse ano, desde o ano passado, né? Desde o ano passado a gente está falando sobre isso, que o Palmeiras demonstra fragilidades defensivas que a gente não costumava ver nos primeiros anos de Abel, né? Nos primeiros anos de Abel, quando foi bicampeão da América, inclusive, né? Então, assim, para mim isso é um mau sinal. Né? Para quem gosta de muitos gols, o Palmeiras perde muito gol. O Palmeiras, assim, é uma das equipes, se fizer uma estatística, talvez o Palmeiras esteja liderando a estatística das equipes que perdem mais gols no campeonato. Então, assim, não dá para abrir mão da defesa. Não dá para muita gente, pô, ser retranqueiro, ser muito defensivo, é um futebol feio. Às vezes eu concordo com isso, mas é o futebol que ganha títulos, né? É o futebol que ganha títulos. Então, se aquele Palmeiras retranqueiro foi bicampeão da América, assim, eu não digo que é preocupante, mas é uma coisa assim, pro torcedor ligar o sinal de alerta, né? Poxa, tá muito vazado. Tá tomando gols bizarros, né? Eu acho que isso é coisa pro torcedor ficar assim, poxa, Abel, será que não vale dar uma melhoradinha, não? O ataque a gente sabe que tem. Tá perdendo gol pra caraca, né? Ah, vai vir Gabigol, não vai vir Gabigol. Não dá pra ficar nisso também. Ah, vai vir Gabigol, não vai vir Gabigol. Pô, não tem mais o Hendrick, que era o centroavante matador. O Flaco Lopes não é tão Hendrick. O Rony perde muito gol. Ah, precisa do Gabigol. Agora, não dá pra viver nesse universo, né? Assim, temos caras que fazem gols. Ok, temos caras que fazem gols. Eles erram muito? Eles erram muito, mas é o que tem. Funciona. Bate, uma hora a estatística te favorece. É o que eu falei, acho que eu falei ontem, né? Uma hora a estatística te favorece. Agora sim, não dá para também se jogar contra as estatísticas, né? Permitir que o adversário chegue. Porque aí a estatística vai favorecer os caras também. Né? É esse tipo de situação, né? Vamos lá, trazer a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente se encaminhar aqui para o final. Vamos passar rapidamente pela notícia do Paquetá, né? Me delonguei aqui, mas vamos embora. O Palmeiras termina aqui na terceira colocação, 27 pontos. Botafogo, Palmeiras e Bahia, hein? Todos eles com 27 pontos, hein? 27 pontos. Tá competitivo, hein? E o Flamengo agora líder totalmente isolado, né? Uma rodada de vantagem, 3 pontinhos. Pura alegria, né? Alegria rubro-negra desvairada. Internacional 10º aqui, né? Juventude 13º.
E aqui vamos, né? Vitória segue fora, mas está empatado com o Corinthians, 12 pontos. Grêmio, 11 pontos, está aqui. O Fluminense, 7 pontos. Né? 7 pontos. 4 de distância para o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna. Vai vendo, né? Vai vendo que o negócio não tá legal, né? Não tá legal, mas como eu falei, talvez seja o primeiro passo, né? Não pode ser muito ambicioso. Pra gente finalizar, né? Caso Paquetá aqueceu as notícias esportivas ontem, né? Paquetá no Flamengo e Gabigol no Palmeiras tem sido a pauta de muitos programas esportivos, né? Recentemente. E aqui, cara, o que pode acontecer, né? Alguns juristas analisaram a situação, então vamos ver o que pode acontecer. Ó. Quando o atleta é punido num país, aqui, palavras do segundo Cristiano Caus, sócio do escritório CCL Advogados, tá? Especialista em dinheiro desportivo. Paquetá pode sim ter que cumprir a suspensão também no Brasil. Então, assim, o cenário não é dos mais otimistas, né? Dependendo assim, do entendimento de que há uma chance alta de ser condenado, e como eu falei, 50% de chance de ser condenado, para mim é uma chance alta. Para você pagar num atleta milhões, é uma chance muito alta. Né? Quando o atleta é punido num país, a punição só terá repercussão internacional se o tribunal ou federação daquele país que o puniu, no caso a Federação Inglesa, enviar o caso ao Comitê Disciplinar da FIFA e solicitar a extensão da sanção para todo o mundo. Então pode ficar na Inglaterra. Se a Federação Inglesa levar para a FIFA e pedir a extensão, ele pode ser punido globalmente. Apenas após a decisão do Comitê Disciplinar da FIFA, que a pena terá efeito mundial. Foi o que aconteceu com os atletas brasileiros que foram transferidos antes do julgamento do STJD. Alguns estavam na Turquia, por exemplo, jogando e tiveram os contratos rescindidos após a extensão da pena. Aqui, Pedro Fida, do escritório Fida Advogados, explicou que a FIFA não tem poder de diminuir ou aumentar uma eventual punição da Federação Inglesa. Considerando que o caso Paquetá está sendo investigado e conduzido pela FA, que é a Federação Inglesa lá, né? No âmbito nacional do futebol inglês, espera-se uma decisão de primeira instância, da qual caberá ainda recurso à segunda instância, conhecida como Appeal Board. Caso a decisão final determine que o Paquetá seja punido, por se tratar de uma infração grave, a FA tem o dever de comunicar à FIFA, que não poderá rever o conteúdo e mérito, mas tão somente decidir se foram cumpridos ou não os requisitos para justificativa de extensão a todas as confederações de futebol do mundo. Caso a FA não notifique, a FIFA poderá atuar por conta própria. Né? Então, assim, dá para acontecer? Dá para acontecer. Mas você vê que fica muito dependente da Federação Inglesa levar o negócio para a FIFA. Né? Tem uma certa obrigação de levar o caso para a FIFA, eventualmente. Pode ser punido. Pode não ser punido. Eu só acho que assim, cara, é um caso delicado, né? É um caso delicado. Como eu falei, se existir uma chance de 50% do Paquetá ser condenado lá na Inglaterra, é uma chance alta. Né? É uma chance muito alta. E aí, cara, vai caber ao Flamengo negociar com o West Ham, né? E com o jogador. Olha, caso ocorra a punição, caso ocorra a punição e ela seja estendida para todo mundo, o negócio é esse, né? E o Flamengo a gente sabe que tem, né? Que sabe negociar legal. Acho que vão ter que ter uma série de nuances, né? De exceções do contrato. Ó, se acontecer isso é isso, se acontecer aquilo é aquilo, né? Então de repente assim, pô, te pago tanto. O Flamengo chega no Oeste e fala, te pago tanto. Mas se a pena, então nós vamos parcelar, né? Nós vamos parcelar, não vou pagar à vista, vamos parcelar. Então eu te pago metade agora e metade eu pago depois. Se ele for condenado e for estendido por todo mundo, a segunda parte a gente não paga. A mesma coisa para Paquetá. Pô, Paquetá, seu salário é esse, vem para cá. Né? Isso é um cenário muito lúdico que a gente faz aqui. É óbvio que não é assim no mundo dos negócios, né? Mas eles vão ter que negociar.
Paquetá, é o seguinte, você vai pagar, você vai receber tanto, tal, mas se você for condenado, o contrato é rescindido imediatamente, né? Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver. Como eu falei, eu não sei se é possível, se não é possível. Também tem uma série de nuances, né? De contrato. Coisas jurídicas não é a minha praia. Então, a gente vai aguardar, que seria um baita de um reforço. Seria talvez um dos maiores reforços dos últimos anos do futebol brasileiro. Um dos maiores, né? Só vai dar para saber se é o maior o nível de atuação que ele tiver, se assim acontecer. Mas seria uma das maiores. A gente aguarda, ansioso. Gostaria de ver o Paquetá no futebol brasileiro de novo. Acho que seria um grande espetáculo, né? Traria uma grande visibilidade para o nosso futebol. Mas é isso, né? É uma situação que é delicada, tem que ser avaliada. E a gente deixa para os juristas analisarem e tomarem as devidas decisões, tá? É com isso que eu finalizo o podcast de hoje. Agenda do dia, vambora. Agenda do dia. Teremos Copa América, teremos Eurocopa, Venezuela e Canadá, Espanha versus Alemanha, Portugal versus França, tá? Só jogão, gente. Só jogão, tá? Só jogão na Euro. Daqui, para mim, sai o campeão da Euro, né? Já tinha falado. Daqui, todo respeito ao outro lado da chave. Mas, para mim, o campeão sai daqui. O campeão europeu sai daqui. Espanha, que joga o melhor futebol. Alemanha, que joga o segundo melhor futebol. Portugal, que está devendo. França, que está devendo. E é isso, né? E é isso, ó. Série B também, o Santos entra em campo. A gente vai tentar acompanhar de tudo um pouco. Amanhã não voltaremos. Que amanhã é sábado, né? E final de semana a gente tira para descansar. Mas semana que vem a gente volta, né? Com os resultados da Euro, da Copa América, né? Vamos falar de... Putz, vai ter assunto, hein? Vai ter assunto pro final de semana, porque a gente vai ter Brasil em campo, né? Vamos ter rodada do Brasileiro. Vai ser um podcast longo, hein? Segunda-feira, se preparem. Preparem os ouvidos, tá? É isso, brincadeiras à parte. Gente, eu finalizo por hoje. Muito obrigado. Desejo para todo mundo uma ótima sexta-feira, né? Um excelente final de semana. Vai ter feriadão, hein? Para quem tiver, eu não vou ter, mas para quem tiver, um excelente feriado, né? Aproveitem bastante esses dias. Se puder emendar, seria legal também, mas se não puder também, terça-feira tem uma folguinha aí, né? Então é isso. Muito obrigado. Ótimo sexta-feira, ótimo feriado, ótimo final de semana. E é isso. Encerramos por hoje. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau.